Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Mendeley, que é um gerenciador de referências bibliográficas. É uma ferramenta muito importante para os estudantes, pesquisadores, na elaboração de trabalhos acadêmicos, né? O Mendeley ajuda a organizar essas referências e trabalhar o processo de inserir citações e referências bibliográficas de forma automática. Então, Mendeley é um gerenciador da editora Elsevier que possibilita o armazenamento, organização e automatização de citações e referências bibliográficas. Ele tem tanto a versão desktop como a versão web. É usado com Windows, Apple, Linux. Também funciona em diversos navegadores. Usado com editores da Microsoft Word, ou Superior, 2016 ou Superior. E também o Word para iPad ou Word Online, certo? Tem uma variedade de estilos bibliográficos e referências, então, para quem não tem familiaridade com outros formatos de referência bibliográfica, nessa ferramenta é possível utilizar esses outros estilos, né? Então, facilita o processo de inserção dessas referências e citações bibliográficas. É uma ferramenta gratuita, né? Possui aí 2 GB no plano gratuito e também possui planos pagos, né? Que tem uma capacidade maior de armazenamento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a criação de conta e instalação do Mendeley, criar pastas e adicionar arquivos, né, como montar essas referências sobre biblioteca pessoal no Mendeley, importação de arquivos para dentro do Mendeley e o processo de inserir citações e referências na redação do trabalho. Essa é a tela do Mendeley, onde a gente vai acessar para fazer o processo de criação de conta e instalação. Bom, aqui na tela do Mendeley, a gente vai selecionar a opção de criar uma conta livre, né, uma conta gratuita. Aqui você vai informar um e-mail, pode ser um e-mail institucional, um e-mail Hotmail ou Gmail. Eu vou usar como exemplo aqui o e-mail da biblioteca. Clique em continuar. Aqui você vai informar nome, sobrenome, uma senha. Essa senha, é importante observar a política da senha, né, como ela deve ser elaborada. E logo em seguida você vai clicar em registrar. Né? Após fazer esse registro, ele vai ser direcionado, né, para a tela do Mendeley, Mendeley Web, onde você já vai entrar na sua conta Mendeley. Como eu já tenho uma conta, eu vou aqui nessa opção para mostrar para vocês esse acesso. Vou utilizar um e-mail que eu já tenho cadastrado. Continuar, informo a minha senha, que é a mesma que vocês vão cadastrar no registro, no momento de registrar a conta, e vou acessar. Bom, então ele já redireciona diretamente aqui para a tela do Mendeley, certo? Essa é a tela do Mendeley Web. Como eu falei para vocês, o Mendeley tem uma versão desktop, uma versão web, uma versão online, né? Mas que tem as mesmas funcionalidades. Então, aqui na página do Mendeley, diretamente a gente já vê essa área de pesquisa. O Mendeley tem alguns trabalhos, né, depositados dentro da base do Mendeley que você pode utilizar como uma fonte de pesquisa. Né? Aqui nessa parte, você pode fazer uma busca por termos. Aqui ele já traz algumas sugestões de termos, né? E aí você vai ter uma série de trabalhos sobre o tema, tem a opção de filtros aqui, você tem dados a respeito desses trabalhos, tem a opção de adicionar a sua biblioteca do Mendeley, então você pode pegar esses trabalhos que estão aqui e inserir no seu perfil no Mendeley, certo? Então essa é uma das funções aqui do Mendeley Web, ok? A parte de pesquisa. A gente tem também a parte da biblioteca, né, que é onde a gente vai fazer o processo de organização dos textos, né, que você vai usar no seu trabalho e posteriormente fazer a citação e a referência automática. Então, essa é a área da sua biblioteca, essa é a mesma interface que a gente vai ter no Mendeley Desktop, certo? Aqui, como eu não tenho nenhum trabalho,
ainda inserido, né, na minha biblioteca, essa área está vazia, né, mas aqui a gente vai ter os trabalhos que a gente vai utilizar no Mendeley, né, que a gente insere na nossa biblioteca e algumas opções para trabalhar essas referências, certo? Então, posteriormente, a gente vai falar melhor dessa biblioteca. Aqui a gente vai ter opções também no seu perfil de fazer configurações e também de fazer o download da versão desktop, né? Essa opção tanto aqui quanto aqui nessa área, né? Download do Mendeley Reference Manager. Essa versão desktop é conhecida assim, nessa nova versão do Mendeley. E aqui a gente pode baixar essa versão, certo? É um processo tranquilo de instalação, eu não vou mostrar todo o processo para vocês, mas aí vai ter a opção do download para Mac, do download para Windows, para Linux, certo? Então você escolhe a sua opção de sistema operacional e faz esse download. É um download simples e após finalizar o download, a gente vai ter na área de trabalho um atalho, né? Vai ser criado um atalho na área de trabalho para a gente ter acesso à versão do Mendeley Desktop, certo? Eu vou acessar novamente aqui, é o mesmo processo, com e-mail e senha que você tenha cadastrado no seu registro. Vou acessar, continuar, informar minha senha novamente. E vou ter acesso à versão do Mendeley Reference Manager, né? Que é essa versão desktop do Mendeley. Aí, como eu falei para vocês, é a interface semelhante, né, ao Mendeley Web, né? Tudo que você trabalhar aqui no Mendeley Desktop também vai estar disponível no Mendeley Web, certo? Então, essa é a área da interface do Mendeley que a gente vai conhecer melhor. Na tela do Mendeley, né, a gente vai ter essa área de trabalho, onde vão aparecer os arquivos, né, que a gente vai inserir. A gente tem algumas opções aqui de todas as referências, onde você consegue visualizar todos os trabalhos que foram inseridos aqui no Mendeley, os que foram recentemente adicionados, lidos, ou os trabalhos marcados como favorito, né? Suas publicações, né, a partir da base da Scopus, você pode importar alguns trabalhos aqui para o Mendeley, duplicadas, trabalhos que não foram inseridos em pastas, lixeira, e tem a opção de coleções, que são as pastas, então esses arquivos você pode trabalhar, organizá-los em pastas, e também grupos, né? Você pode criar grupos, inserir trabalhos dentro desses grupos e adicionar pessoas que tenham também Mendeley, né? Que possam juntos trabalhar esses arquivos, né? Ler esse material. Então você pode trabalhar em grupo também aqui dentro do Mendeley, certo? Aqui você tem a opção de fazer algumas configurações no seu perfil e deslogar aqui do Mendeley também, certo? A opção de fazer busca dentro do Mendeley, né? A partir do momento que você tiver arquivos aqui dentro para trabalhar. E o importante é fazer, né? Assim que você inicia o seu trabalho no Mendeley. Ele já traz a opção aqui de fazer o download do Mendeley Site, ou então aqui na opção Tools, né? Aqui em cima, são duas instalações importantes a serem feitas para o Mendeley, né? Instalar a extensão do Mendeley Web Importer, que é a opção que você vai ter de trazer das bases de dados das revistas, né, de forma automática os trabalhos aqui para dentro do Mendeley, e também a extensão do Microsoft Word, que é para a gente fazer o processo de citações e referências automáticas, né? Então, assim que você faz a sua conta no Mendeley, é importante fazer essas duas instalações, certo? Eu vou clicar aqui para vocês verem, ele vai redirecionar para a página do Mendeley de acordo com o seu navegador. Você faz esse download, certo? É um download simples para que você tenha essa extensão do Mendeley no seu navegador. Eu vou mostrar aqui como aparece essa extensão aqui. Você vê, ó, estou aqui no Google, né? E após a instalação, essa extensão vai aparecer aqui, certo? Então, quando você tiver em base de dados, em revistas, você vai poder acionar essa extensão
para importar trabalhos para o Mendeley, né? Depois a gente vai mostrar isso direitinho. E também, voltar aqui em Tools, o Mendeley, a extensão para o Word, né? Que vai possibilitar essa automatização do processo de citações e referências automáticas, né? E é importante mencionar que ele está disponível apenas para o Word 2016, certo? Ou superior, ou o Word Online, certo? Aqui no Word, após a instalação, eu estou mostrando aqui o Word Online, essa opção da extensão do Mendeley, ela vai estar aqui em referência Mendeley Site, certo? Então, a partir daqui a gente vai conseguir fazer o processo de citações e referências automáticas, que depois eu vou mostrar melhor para vocês. Então, voltando aqui ao Mendeley, como é que eu posso criar pastas para organizar esses trabalhos que vão ser inseridos? Então, a criação de pasta, você vai aqui em Collections, New Collection, numa nova pasta, né? Você vai renomear essa pasta, né? Por exemplo, quero organizar uma pasta para elaboração do meu TCC. Então, eu posso digitar aqui TCC, dar um Enter, e eu tenho uma pasta já para organizar esses trabalhos. Como é que eu crio uma subpasta? Então, aqui do lado da pasta, nesses 3 pontinhos, e mais opções aqui, mais ações, eu posso criar uma subpasta, eu posso também aqui renomear essa pasta, deletar essa pasta, certo? Então, a gente vai aqui em criar uma subpasta, e aí eu posso, por exemplo, colocar capítulo 1. Então, aqui eu vou colocar o material que eu vou utilizar para o capítulo 1 do meu TCC, certo? É só dar um Enter e eu vou ter uma subpasta dentro da minha pasta, certo? Para criar uma nova pasta, vai novamente em New Collection, certo? E aqui você vai organizar a sua pesquisa. Outra opção é de criação de grupos, né? Nesses grupos, né, você pode criar um grupo para compartilhar esses trabalhos inseridos no Mendeley, né? Então, todas as pessoas que estiverem nesse grupo vão poder ler os trabalhos, né, olhar os trabalhos que estão dentro desse grupo, né? Então, por exemplo, vou escrever um artigo, né, com a turma, com os colegas, eu posso fazer um grupo aqui, artigo, dar um Enter, que já está criado o meu grupo, né? E nos 3 pontinhos eu posso gerenciar esse grupo, renomear esse grupo, ou deletar esse grupo também, certo? Ou criar aqui uma pasta dentro desse grupo, né? Para inserir os trabalhos que serão compartilhados com esse grupo. Então, aqui no gerenciamento do grupo, ao clicar, né, eu tenho aqui as informações sobre esse grupo. Esse grupo pode ser até 25 pessoas, que está a informação, e tem a opção de convidar membros, né? Então, aqui eu vou inserir e-mails de pessoas que também têm um Mendeley, né, registrados com esse e-mail, para que elas tenham acesso a esse grupo e eu possa compartilhar esses trabalhos, certo? Vou fechar aqui. Então, como é que eu posso adicionar arquivos no Mendeley, né? Para adicionar arquivos no Mendeley, a gente vai nessa opção de adicionar um novo, certo? E a gente vai ter as opções de adicionar um arquivo do computador, adicionar uma pasta do computador, entrar com o arquivo manualmente e também importar alguma outra lista de referências que você já tenha, um arquivo dessas listas, certo? Então, a primeira opção é adicionar um arquivo do computador, né? Você vai selecionar um arquivo que já tenha salvo no seu computador, certo? Então, vou selecionar um aqui. Pode ser selecionado mais de um arquivo, certo? Eles vão ao mesmo tempo para o Mendeley. Então, vou inserindo aqui essa referência. Pronto, o trabalho já foi inserido aqui no Mendeley. Vamos ver a outra opção que temos, importar uma pasta, né, do computador. Então, se eu já tenho uma pasta com arquivos que eu já
coletei, né, já organizei, eu posso levar para o Mendeley, certo? Então, eu separei essa pasta aqui. Artigos, que eu tenho 2 trabalhos aqui nessa pasta. Faço o upload, ele vai jogar para dentro do Mendeley. Lembrando que ele não vai jogar a pasta como você renomeado, como você organizou. Ele vai jogar apenas os arquivos para dentro do Mendeley, certo? Então, aqui dois trabalhos. Outra opção, adicionar manualmente. Aqui eu não tenho um arquivo, né? Ou pode ser um material impresso, um livro que eu queira inserir para ter esse material para fazer posteriormente a referência. Então eu posso digitar aqui manualmente esses dados, né? Por exemplo, eu posso selecionar que seja um livro, né? Aí informa o título, o autor, o ano desse livro, a edição, né? Os editores, a cidade, todas as informações sobre o livro e vou em adicionar, certo? Outra opção é colocar aqui um identificador. Caso esse livro tenha um DOI ou esse artigo, né, algum identificador, é possível colocar aqui e o Mendeley fazer a extração desses dados, né? Eu estou aqui com um artigo aberto, eu vou aqui copiar esse DOI para a gente testar lá dentro do Mendeley, né? Então, vou colocar aqui esse DOI, vou aqui no buscar e aí veja que o Mendeley ele consegue recuperar todos os dados desse trabalho. Já informou que é um artigo, o título desse trabalho, aqui estão os autores, o título do periódico, o ano, o volume, né, o mês de publicação, o dia e também o resumo desse trabalho, né? Então o Mendeley já consegue puxar todas essas informações e aí é só eu colocar na opção de adicionar, certo? Então mais um trabalho para o Mendeley. Outra opção aqui é importar de outras bibliotecas, né? Se você tem alguma lista de referências que você exportou de uma base de dados ou de um outro gerenciador de referências, né? Normalmente eles têm essa extensão de XML, de RIS, então esses arquivos podem ser também colocados aqui no Mendeley, certo? Outra forma de inserir arquivos no Mendeley é a partir da extensão Web Importer instalada no navegador, né? A extensão do Mendeley, né? Então aqui, por exemplo, eu estando aqui na página dessa revista, eu posso clicar na extensão do Mendeley. Clicando na extensão do Mendeley, né, ele vai coletar as informações desse trabalho. E a partir daí, você pode importar esse trabalho para o Mendeley, né? Então aqui ele já recuperou as informações de trabalho. Então eu tenho aqui os dados do trabalho, PDF, e aí eu posso adicionar. Aqui eu já posso escolher se eu quero colocar esse trabalho em alguma pasta, em alguma subpasta, né? Ou em algum dos grupos, ou eu posso jogar aleatoriamente dentro da biblioteca. Então eu vou selecionar aqui para que esse trabalho fique dentro da pasta de TCC, certo? Eu vou adicionar. Então esse trabalho já vai estar inserido no Mendeley, né? Aqui eu já tenho o trabalho que foi importado, né? Se eu for aqui na pasta de TCC, esse trabalho já está aqui dentro da pasta. Em algumas revistas, né, é possível a gente também recuperar as informações, né, de vários trabalhos ao mesmo tempo, né? Eu estou aqui na tela inicial dessa revista, né? Se eu acionar a extensão do Mendeley, ele vai, né, algumas revistas, né, ele vai recuperar as informações de todos os trabalhos que aparecem aqui no número da revista, né? Eu posso selecionar um número específico e a partir daí selecionar vários trabalhos ao mesmo tempo para serem importados para o Mendeley, né? Mas tem que observar também se o PDF desses trabalhos também estão sendo importados, né? Às vezes o PDF,
não vai para o Mendeley juntamente com os dados do trabalho, né? Então, às vezes é melhor você selecionar o arquivo individualmente e fazer a importação para o Mendeley, né? Mas também tem essa opção de selecionar vários trabalhos ao mesmo tempo para importar para o Mendeley, né? E depois o arquivo pode ser inserido lá na opção de complementar as informações do trabalho, né? Mas eu posso também selecionar um arquivo específico, né? Que tenha interesse e fazer a importação para o Mendeley. É importante mencionar que algumas revistas, ó, elas já possuem uma opção de importação para o Mendeley ou para outro gerenciador de referência. Então, eu posso usar tanto a opção da extensão, mas também posso ir aqui, clicar nessa opção de importar para o Mendeley. Eu vejo que ele me remete aqui a um local de importação. Eu seleciono esse artigo que eu tenho interesse e aqui eu também posso escolher a pasta onde eu quero colocar esse trabalho. Vou colocar aqui na parte de capítulo, selecionei aqui capítulo e vou fazer a importação, certo? Da mesma forma, algumas bases de dados, vou mostrar aqui para vocês um exemplo da Scopus. Eu estou aqui na página de resultados, né? Selecionando aqui um trabalho, a base já vai ter uma opção aqui de exportação para alguns gerenciadores, né? Entre esses gerenciadores eu tenho aqui o Mendeley também, certo? Tem outros gerenciadores aqui também, mas eu tenho aqui a opção para o Mendeley, né? Então eu vou selecionar aqui, ele pede que você... É importante mencionar que para essa função da extensão web funcionar, né, é importante que você esteja logado no Mendeley Web, ok? Então eu vou clicar aqui, ele pede que eu faça o acesso, né, para continuar. Vou colocar aqui minha informação de login e senha. E vou novamente aqui na opção de importação, porque eu já vou estar logada. E veja que ele já deu aqui a informação de que esse documento foi para o Mendeley, certo? Então é importante você checar se está logado para fazer essas opções de usar a extensão de importação ou usar essas opções da própria base ou da própria revista. Voltando aqui no Mendeley, se eu for em todas as referências ou recentemente adicionadas, né? Eu tenho aqui essas duas últimas referências importadas para o Mendeley. Aqui no Mendeley eu posso, né, ao selecionar algum desses textos, aparece aqui as opções de organizar, eu posso adicionar uma pasta, adicionar um grupo, né, caso eu não tenha feito isso antes, eu posso marcar como favorito, desfavoritar, marcar como lido esse trabalho ou não lido. Eu posso copiar em formato de citação, essa é uma opção interessante. Se eu copiar aqui, eu posso ir diretamente, por exemplo, num documento de Word e já colar essa citação no formato de referência bibliográfica, certo? Então, eu já posso fazer isso aqui diretamente. Outra opção também é exportar esse trabalho, essas referências, né? E também mover para a lixeira, ok? Posso também, ao clicar nesses trabalhos, né, complementar algumas informações. Esse trabalho, por exemplo, ele não veio com o arquivo, né? Então, quando eu clico aqui, eu tenho as informações sobre esse trabalho e eu posso complementar, adicionar resumo, né, adicionar algumas informações e tem a opção aqui, ó, de adicionar o arquivo, né? Eu posso selecionar um arquivo do meu computador e complementar aqui essas informações sobre o trabalho, ok? Esse trabalho, por exemplo, aqui está sem o ano, né? Eu posso também complementar essas informações
adicionar detalhes, né? Eu posso dizer que é um trabalho de 2024. Coloquei aqui. Posso também ler esse trabalho, certo? Ler esse trabalho. Então, aqui para mim vai aparecer o PDF desse trabalho. Eu posso, a partir desse PDF, fazer comentários, fazer anotações, marcar esse texto, né? Ler, fazer anotações. Eu tenho aqui na lateral uma aba de anotações que podem ser feitas também e uma parte de notebook. Você pode ir colocando ideias, né, a respeito desses trabalhos que você está lendo e já ir trabalhando na construção da sua pesquisa, certo? Então, o Mendeley também tem essa função de você ler, né, comentar e ir, de certa forma, estudando e construindo a sua pesquisa aqui no Mendeley, ok? Então, aqui no documento Word, como é que eu vou fazer citações e referências automáticas? Bom, aqui eu estou no Word Online, eu vou aqui em Referências e eu tenho a extensão do Mendeley que eu instalei para o Word, né? E aí, ao clicar nessa extensão, né, ele vai me informar aqui que vai puxar os dados da minha referência, da minha biblioteca, né, as referências que eu adicionei. Então, o Mendeley faz essa ligação com a minha biblioteca. Então, aqui os trabalhos que eu adicionei aparecem aqui e a partir daí eu posso fazer o processo de citação de referências automáticas, certo? Então, aqui está a minha biblioteca, todas as referências. Eu tenho aqui a opção de citation, configuração da citação. Então, aqui eu tenho o estilo da citação que eu estou utilizando. Aqui está selecionada a APA, mas eu posso selecionar outros formatos, certo? Tenho aqui outros formatos de citação. Posso buscar outros formatos ou adicionar outros formatos. Posso também alterar o idioma da citação, certo? E aqui também, ao lado dessa opção de citação, nesses 3 pontinhos, eu tenho a opção de inserir a bibliografia ao final do trabalho, certo? Então, para inserir, eu vou clicar aqui onde eu quero fazer essa citação. Estou escrevendo aqui meu texto, né? Quero citar um autor. Então, vamos dizer que a citação é referente a esse autor. Eu clico aqui nesse trabalho, tenho aqui a informação sobre o trabalho e clico em inserir uma citação. Veja que já vai aparecer aqui, no formato da citação. O que eu posso fazer a partir daqui, né? Eu posso, por exemplo, ao clicar aqui nessa citação, nesse autor, se for, por exemplo, uma citação direta, né, que eu queira acrescentar uma página ou alguma outra informação, eu posso vir aqui, clicar no trabalho e aí eu tenho a opção de complementar essa citação. Veja que eu posso deixar o autor e o ano, né, como está ali, eu posso colocar apenas o autor, apenas o ano, certo? Dependendo de como você queira organizar a citação. Posso informar uma página, outras informações sobre esse trabalho. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que é a página 10, por exemplo, e prefixos e sufixos, né? Por exemplo, se esse trabalho tivesse algum destaque feito pelo autor, né? Então, a gente coloca aquela informação de grifo nosso, né? Então, eu poderia colocar aqui grifo nosso como uma informação posterior à citação e salvar essas alterações, certo? Aí veja que vai aparecer aqui a informação da página e também do grifo nosso, certo? Então você pode clicar e editar essa citação, certo? Eu vou retirar aqui só para mostrar para vocês. Vou salvar aqui, veja que ela volta novamente. É uma citação normal. Posso também inserir outro autor, né? Posso aqui selecionar uma outra referência, veja que ele me coloca aqui os 2 autores. Esse texto, né?
é uma citação de dois autores, por exemplo, e eu posso, de dois trabalhos, né? E eu posso colocar as duas informações aqui, ó. Veja que ele já coloca no formato da citação, certo? Escrevi o meu trabalho, né? Trabalhei todas as citações, puxei da minha biblioteca do Mendeley. Como é que eu vou inserir as referências ao final do trabalho? Então, eu coloco aqui o cursor onde eu quero que essas referências sejam inseridas e vou aqui na opção, nos três pontinhos, e coloco inserir bibliografia, certo? Então, ele vai continuar, ele informa aqui para você colocar o cursor onde você quer e dou um continuar. Veja que ele já traz aqui os dois trabalhos que eu inseri a citação no texto, né? Então, ele faz esse link automático de tudo que você citar, ele traz aqui para as referências, né? Então, não corre o risco de você citar alguma coisa e esquecer de fazer a referência, certo? Então, aqui esse trabalho está no formato APA, não é isso? No formato APA, a gente pode, por exemplo, mudar para o formato ABNT. E aí eu vou na configuração aqui do estilo de citação e vou procurar o estilo da ABNT, certo? Como houve atualização recente, né, na ABNT, eu vou procurar um estilo que esteja atualizado conforme as novas normas, né, da ABNT, ok? E um dos trabalhos, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vi que está atualizado, essa norma aqui do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, veja que eles já trazem a letra minúscula, né, na citação, então eu vou usar esse estilo aqui, que está atualizado. Vou clicar aqui em usar esse estilo e veja que já mudou aqui para mim o padrão de referência e aqui o padrão de citação ficou atualizado conforme a norma da ABNT de citação, certo? E aqui as referências já foram trocadas automaticamente para o formato ABNT, certo? Então, essa é uma funcionalidade muito importante do Mendeley, que é fazer esse processamento automático e evitar esse trabalho no momento da elaboração de um trabalho acadêmico, né? É importante que você se certifique, né, de que não falta alguma informação nas referências, de que está de acordo com a norma e também evite alterar aqui manualmente essas referências. Sempre que for alterar, faça na opção aqui dada no Mendeley Site. Caso você mexa aqui manualmente, atrapalha esse link automático que o Mendeley faz, ok? Então é dessa forma que a gente utiliza o Mendeley para fazer um processo automático de citações e referências bibliográficas.